Vamos lá. Eu estou passando algo muito difícil, porque é que nem ensinar a compor música. A gente pode dizer mais ou menos como é que é e trazer todos os conhecimentos teóricos. E isso vou fazer, e nós estamos, então, nos situando na proposta de criar medicamentos, de mostrar os medicamentos que foram desenvolvidos para as epidemias ligadas a febres tropicais hemorrágicas, geralmente de natureza arbovírus, não é? Não, arbovírus é como é que chama? De insetos, de artrópodos, mas de seres da natureza que vivem na natureza, e aquilo foi explorado e nós conseguimos, na realidade, não conseguimos transformar essa nossa ligação com os animais e resultou em tudo isso, e nós entramos num limiar. Então, nós vamos mostrar hoje, desde o começo, como é que se faz um medicamento. São 7 passos. Os 4 primeiros estão vinculados com o nosso desenvolvimento, e os 4 posteriores estarão vinculados com o desenvolvimento do medicamento. Eu começo com o índice. Qual a proposta? Elaborar uma preparação que transforme a escória em pedra preciosa. A escória foi aquela substância que restou do isolamento de algo precioso, e aquilo continua poluindo a terra. E isso em todos os sentidos. Por isso, nós vamos apresentar um caminho vivo, um caminho de vitalização. E o caminho ligado com a vida, aquilo que a vida nos proporciona como oferta, é o conhecimento de seu próprio caminho, que ocorre em ritmo de 7. Nós temos 7 processos que a planta executa para se desenvolver. Caem as sementes no solo, que é o primeiro degrau. Germinam, segundo. A planta cresce vegetativamente até ter condições de se reproduzir. E no 4º degrau acontece um fenômeno que não se vê a olho nu, e mesmo no microscópio, na lupa, isso ocorre com mais dificuldade, porque é uma transformação do broto foliar em broto floral. O broto foliar, que sempre ia produzindo folhas, se dissolve, como acontece numa crisálida de uma borboleta, e surge naquele broto, ao mesmo tempo, todas as partes da flor. Então, é indução floral. Depois é floração, frutificação e formação de sementes, 7 partes. E uma vida ligada à transformação, um caminho de autotransformação, também vai ser realizado em 7 partes. Cada degrau do caminho de autotransformação tem a sua equivalência no mundo vegetal. E então, nós temos, no caminho Rosa Cruz, depois eu vou falar o que é isso, pensar intelectual, correspondendo às sementes que caem. Germinação é a imagem, a faculdade imagética ou imaginação, aonde todas as partes do pensar intelectual se concatenam umas com as outras. Depois, nós temos a inspiração, onde as imagens externas se transformam agora em algo que reverbera dentro de nós, como a música que a gente ouve, e ela transforma, ela
causa algo, nosso ser reverbera diante dessa música, que é a inspiração que vê os ambientes. No quarto degrau, tudo desaparece e nós entramos numa fase como hoje, do limiar. Se chama intuição. E nesse desaparecimento surgem os germes para um novo começo, aonde a metamorfose da inspiração se transforma na reverberação de algo que nós podemos ver, no ambiente que nós podemos ver. No caso, o ambiente desses 3 animais, como ambiente, não como imagem, nós já vamos explicar. Depois, esse ambiente vai ser sintetizado no laboratório e nós vamos criar um gás correspondente a esse ambiente, no caso da loba. Depois, nós vamos pegar esse gás e, no quinto degrau, nesse quinto degrau, purificá-lo. E assim, nós, no sexto degrau, vamos pegar esse gás purificado e fazer com que ele reaja com o meteoro, ferro meteórico, e produzir uma pedra preciosa. E o sétimo degrau corresponde à ação do medicamento como um sacramento. No quarto degrau, estamos diante da intuição, que está ligada ao eu. No quinto, ao eu, transformando o astral nessa purificação, ligado ao manas, ao corpo, ao astral transformado. No sexto, nessa transformação em pedra preciosa, ao Budi, ao etérico transformado. E no sétimo, o eu transformando o corpo físico em Atma, ou físico transformado, que é a ação divina, sacramental de tudo isso que foi feito através de um esforço. Depois, nós vamos ver esses gases. Nós passamos no limiar, como nós explicamos da última vez. Nesse limiar, nós percorremos um caminho interior onde vida e morte estão juntas, a vida com nossa organização íntegra, onde pensar, sentir e querer estão unidos na nossa vida entre nascimento e morte, mas nós enfrentamos a desagregação, o desmembramento, assim como nós morremos e todas as partes se desmembram e tudo, a parte volátil vai para a atmosfera, a parte sólida vai para debaixo da terra. Então, isso também, nossa coesão, se perde a sua coesão e nós vemos as partes trimembradas, a nossa degeneração do sistema neurosensorial, nossa degeneração do sistema rítmico e a nossa degeneração do sistema metabólico. Então, nós podemos ver isso racionalmente, mas nós podemos ir além e ter uma imagem desse animal, que é a loba voraz, que quer aniquilar, faz como o neurosensorial degrada todas essas coisas, até que depois, então, neurosensorial, o rítmico, nós vamos fazer o ambiente da loba e entender como nós podemos sintetizar esse ambiente da loba, procurando na natureza o ambiente da loba, procurando na natureza, não mais a imagem da loba, mas o ambiente dela,
procurando na natureza o ambiente do leão, não mais o leão, mas o ambiente do leão, não mais a degeneração metabólica dada pela onça, mas o seu ambiente. E esses três ambientes, desses três animais do limiar, que representam a nossa dissociação em um neurosensorial que precisa ser reparado, degenerado, precisa ser reconstituído pelo nosso trabalho interno, o rítmico da mesma maneira e o metabólico, mas nós escolhemos cada um desses três como três gases primordiais que existem na natureza, que têm três características comuns. Primeira, eles são gases extremamente venenosos. Segundo, cada um deles representa e age como um veneno neurosensorial da loba, como um veneno rítmico do leão e como um veneno metabólico da onça. E cada um desses gases, eles têm a característica ainda mais macabra, mais terrível, que eles têm luz própria. Luz própria significa dissolução. Nós sempre explicamos os processos de luz, e nesses processos de luz que estão ligados com a ação da luz na matéria, nós podemos, na vida, nós podemos ver que as folhas, a partir da ação da luz, elas se refinam, elas assumem contornos muito mais precisos, muito mais sofisticados, muito mais recortadinhos, e assim essa luz produz uma configuração. A lei de Wolff, forma 1, borboleta, forma 2, forma 1, larva, forma 2, borboleta, e limiar entre essas duas, que é a crisálida, se manifesta, então, em todas as atividades da luz. E a luz, então, produz essa característica configurativa vida e fotossíntese. A luz interna, que não é aquela luz do sol, ao contrário, todas essas luzes produzem degradação. Essas três luzes próprias desse ambiente, desses gases, são: o primeiro, a fosfina, que se encontra no cemitério. Então, o tecido nervoso se decompõe e produz fosfina. Essa fosfina, ela brilha porque a natureza está desintoxicando. Porque se alguém pegar pH3, fosfina, e encher o pulmão disso, em poucos minutos ela morre. É alguma coisa terrível. Então, a natureza oxida e a natureza... E assim, nós vamos purificar a fosfina dessa vez. Na próxima vai ser a purificação do gás emanado pelos cometas, que é o gás cianeto, o cianeto. Ele se encontra nos cometas, e aquela coisa linda, aquela cauda que vocês observam no cometa, é uma mistura de vários tipos de cianetos, nitrilas, cianetos, e assim, muito tóxicos. E o terceiro que nós vamos purificar, no terceiro medicamento, é o gás sulfídrico, que dá nas profundezas. Cosmos, neurosensorial; terra, rítmico, e debaixo da terra, na lava que sai, que é expelida pelos vulcões, o metabólico. E assim nós vamos purificar, e com o ferro meteórico nós vamos elaborar uma pedra preciosa.
A da loba vai resultar em 3 pedras preciosas, do ferro 2, do ferro 3 e do ferro 2 e 3. Cada uma com uma ação no neurosensorial na parte mais rítmica, a outra na parte mais neurosensorial e a outra na parte mais metabólica. E assim nós vamos transformar todos esses animais que nós vimos no limiar, que nós estamos presenciando, e que vai ser um limiar ainda duradouro e muito difícil de lidar com ele, para tentar fazer algo para superar esses 3 animais como uma preparação, não apenas um medicamento, mas como uma possibilidade de também, mudando os componentes de cada fração desses medicamentos, por compostos da biodinâmica, da agricultura, trazer possibilidades de isso poder corrigir, pelo menos no âmbito espiritual, aquelas sequelas que nos aguardam e que vieram por causa dessa poluição da vida. Então, é isso. Foram 20 minutos. Agora, esse caminho Rosa Cruz, ele está vinculado aos 7 processos de autotransformação. Então, eu vou falar alguma coisinha deles. A cura do ambiente neurosensorial e sua transformação em pedras preciosas, que é a proposta. Agora, só para vocês olharem, porque nós vamos, então, falar sobre o pensar intelectual. No pensar intelectual, todos nós temos. Eu vou falar bem rapidinho, porque isso é um elemento, é o primeiro degrau, que faz com que nós possamos nos transformar. E essa transformação vai se refletir no medicamento. Então, quando a gente está no banco da escola, a gente, então, vê umas pessoas empinando pipa pela janela, vê os aviões passando, e diz, eu estou aqui, então, que terrível, eu queria estar me expandindo, e eu tenho que me contrair, tenho que me condensar. E é essa a atividade do pensar intelectual. Então, nós temos essa contenção, essa vivência de que agora todo aquele mundo tão móvel se transforma em uma série de conhecimentos intelectuais. E aqui nós temos, então, as possibilidades do que isso acontece. Então, de nos transformarmos e assumirmos um pensamento intelectual de tal maneira que nós vamos conseguir entender, planejar esse medicamento. No segundo degrau, nós estamos diante da imaginação ou pensar imagético. Então, você pode pôr o slide 2, que é os 3 animais. Então, no segundo degrau, imaginação. Se vocês vão numa exposição de pintura, vocês olham assim, que lindo! E vocês abrem os braços e vocês, então, dizem, esses são os 3 animais que Dante enfrenta no limiar e que nós estamos enfrentando todos esses dias. A degradação. Bom, a imaginação, vocês vão na exposição de pintura, que lindo que é isso. Nesse degrau, todas as partes que constituíam um universo único, isolado um do outro, começam a se interpermear, interpenetrar, e cada parte
está localizado com o seu papel dentro de um contexto maior, de um contexto orgânico. E a imaginação pode ser comparada com aquela situação onde nós montamos um quebra-cabeça e todas aquelas partes que tinham em si uma unidade deixam de ter e nós vemos a figura que foi formada pelas partes. Então, é uma nova aptidão de podermos reconhecer isso. No exercício de desenvolvimento, essa imaginação está para poder ser desenvolvida. Nós contemplamos, então, a pintura, uma cena, um campo criado que nós vemos objetivamente. Essa é uma imagem. Agora, quando nós olhamos uma pintura, nós não apenas contemplamos aquela cena, mas nós vemos naquela pintura o que está implícito e não explícito naquela expressão pictórica. Mas no trabalho nós podemos ir além e dissolver toda a imagem da natureza que nós tínhamos, ela desaparece diante de nós, toda a imagem da pintura e toda a imagem do desenvolvimento da planta, que é semente, germinação, e tudo isso desaparece, e agora nós vamos interromper todo esse ciclo e criar uma nova imagem, onde a vida da planta se emancipa da sua formação, da sua continuidade, e ela se torna algo diferente. Aquela planta vai agora ser fermentada, e ela, então, vai seguir agora, vai ser substrato para que uma nova vida de micro-organismos que vão transformar o suco daquela planta em nutrientes muito nobres. Então, nós temos essa emancipação daquela imagem que nós vemos ao nos dedicarmos à fermentação. Nós vamos falar agora no âmbito do pensar intelectual, no âmbito do primeiro, a observação da loba olhada no pensar intelectual, não na imagem, tá certo? E tem o seguinte, que eu anotei aqui. Dante se refere a uma loba, aquele animal feminino que nutriu com seu leite os fundadores do Império Romano, e que ela aparece aqui em uma feição oposta. Ela é um animal que não tem mais leite, ela está totalmente magra, com feições cadavéricas, que enfatiza aquela gana de comer uma carne e aquele desejo. Então, as glândulas reprodutoras do leite desaparecem, surge uma magreza que faz com que muita gente passe a viver na aflição e na penúria. Ao contrário dos outros animais, o lobo não é um animal felino, mas canino. Os tigres e leões possuem olhos bastante desenvolvidos. Os caninos, ao contrário, não enxergam muito bem, mas vivem no ambiente do cheiro e possuem um faro muito aguçado. Perfumes e cosméticos perfumados produzem um enorme dano nos cães. Por outro lado, o que mais nos chama atenção nos cães agressivos e nos lobos é o olhar. O olhar do lobo parece contemplar a escuridão terrível. A impressão que temos é que esses olhos não foram feitos para observar aquilo que está ao redor, mas a escuridão ameaçadora que os amedronta. Dante menciona que o pavor que saía de sua vista
fez com que eu perdesse a esperança das alturas. Magreza, faro e visão estão relacionados com o sistema neurosensorial que apreende as sensações através dos sentidos e pensa com o cérebro. Esses sentidos ligados ao mundo das trevas têm relação com um pensar bastante mórbido, capaz apenas de reconhecer aquilo que é material, morto e sem vida. E agora a imagem da loba, a imagem imagética que Dante constrói da loba no âmbito da imaginação. Ed una lupa che di tutto brame sembiava carca nella sua magrezza e molte gente fedia viver grame. Ou seja, uma loba que totalmente plena de anseios, parecia carregada sobrecarregada, mas apesar de sua magreza. E ela fez muita gente viver... não, tem aqui demasiada. E de uma vocês podem ler, então, não sei nem se eu preciso... A tradução está do lado. Então, o segundo é: e essa tornou minha alma tão pesada pelo pavor manante de sua vista, que perdi a esperança da assomada. Qual pessoa em seus bens leda conquista, que seus bens leda conquista, e o tempo de perder vem alcançá-la, que em todo o seu pensar só se contrista. Tal fez-me a fera, que não há aplacá-la. E, pouco a pouco, para trás impelido, eu regredia para lá onde o sol cala. Ela me fez voltar para as trevas. Então, essa é a imaginação, essa é a característica da imagem. Agora, nós vamos para a inspiração. Então, você pode pôr no slide 3. O lado já está abaixo aqui, inspiração. Tá aí, deixa. A inspiração agora é a seguinte: nesse degrau é o desenvolvimento, é o som. Então, na exposição que eu fiz, levantei os braços e dizendo, que bonito aquele quadro, agora eu vou ouvir uma música. Então, isso entra no meu ouvido e de lá diretamente reverbera dentro do meu ser. Eu fecho até os olhos para vivenciar essa reverberação. E nessa música, agora, algo novo se passa dentro do meu ser. Não mais algo fora, mas algo que entra dentro de mim. Então, no pensar intelectual, eu tenho as partes. Na imaginação, eu tenho o quadro. E agora, na inspiração, eu perco o objeto, eu perco a pintura dele e só a vibração de ar cada vez mais sutil. Mas essas vibrações de ar tão mais sutis, elas percebem a matéria de maneira diferente, porque a visão não pode perceber a profundeza da matéria. E se eu bato, dependendo do material onde eu estou percutindo, eu entendo como é que é lá dentro. E esse é o ultrassom, e esses sons que vêm dos meteoros me dão a possibilidade de entender como é que é o interior da Terra. Então, ultrassom e tudo isso. Agora, é essa característica na natureza. Na inspiração, a imagem da loba, do abismo, do limiar, se converte em um ambiente infernal. E o meu ser reverbera nesse ambiente, e eu procuro na natureza a atmosfera desse ambiente nos fogos fátuos.
e estudo como a natureza cura essa emissão do gás que forma a nuvem fosfórica. Vejam vocês como, olha aí, não, passa a próxima. Então, essa é a inspiração. Eu tenho uma mesa, nessa mesa eu tenho em preto um plano. Nesse plano eu coloco pó de giz e passo o arco de um violoncelo, de um contrabaixo, e pá, ele toca esse plano que vocês estão vendo aí. E dependendo da nota emitida, é formada uma vibração, e nessa vibração o material inerte, o pó de giz, migra da parte que mais vibra para a que menos vibra e lá se depositando. Então, essas figuras que mostram a luz são chamadas de figuras de Chladni, e elas estão relacionadas com a percepção não apenas da matéria, mas o do ambiente material, do timbre de um instrumento, que um oboé tem a mesma nota, a mesma frequência, o mesmo volume sonoro, mas diminui mas altera o timbre de uma flauta, de um violino. Os harmônicos que o material do oboé emitem são diferentes dos harmônicos que uma flauta emite. Então, na inspiração, eu procuro como se expressa esse ambiente da loba. E eu acho o fogo fato, a fosfina. E agora, no próximo slide, nós vamos procurar o que acontece na fosfina, que é um gás terrível e que ele é curado pela natureza, porque se alguém respirar a fosfina, que tem cheiro, uma pequeníssima quantidade, dá para sentir um cheiro de peixe podre, nessa fosfina pH3. Olha só, pH3 significa o seguinte: CH4, gás metano, pH3, fosfina, eles são explosivos também. E eles trazem dentro de si a possibilidade, uma luz e um calor, que quando eles se defrontam, você pode passar o próximo? Em cima, bem em cima, está ali pH3, vocês estão vendo bem na extrema esquerda, lá em cima, debaixo do número 9. Tá? Todo mundo vê isso, tá certo? E ele, agora, a fosfina na natureza, reagindo com... Quem não sabe química, não se preocupe, isso não vai tirar a compreensão de vocês. É que nem quem não sabe música não vai entender o fraseado musical. Então, a fosfina reagindo com a umidade, ela segue toda essa equação e se transforma naquilo que está lá na direita do umidade, como é que chama? Nessa linha. Então, OPOPO, P2O3. E esse P2O3, que representa a primeira cura da fosfina, que ela já é menos tóxica, ela sofre o processo de oxidação, ela recebe oxigênio, ela se defronta com oxigênio. Isso vai rápido, essas reações, isso vai correndo assim muito rápido, e cada passo dessa reação representa uma emanação de luz, de uma luz azul. E aí, na polimerização, essa fosfina assume uma característica que parece de um açúcar. E aí ela se oxida com a ação do oxigênio e passa a ficar com cada vez mais oxigênio, com uma estrutura totalmente configurada, coisa que ela é dispersa. E aí
ela entra em contato com a água e a água vai dissolvendo ela e ela se transforma em ácido fosfórico que reage com qualquer substância da terra alcalina e traz fosfato que as plantas adoram, que é um adubo. Próximo. Próximo degrau, intuição. Na intuição, então, nós temos não mais o objeto, não mais a pintura, não mais o som que reverbera em nós, mas tudo desaparece. E isso corresponde à ao nosso limiar na intuição. Então, um exercício para essa característica aonde reverbera é a comparação com a destilação. Quando nós destilamos o suco de uma planta, nós temos, então vocês pegam como fez, vocês pegam, quer ver um exemplo? Vocês pegam, então, carqueja, vocês colocam a carqueja na água e depois, tá aqui quem fez deixa eu me ver aqui, para saber direitinho, a Ximena, que fez essa destilação. Então, você pega a carqueja, põe dentro d'água e ferve, e vai sair um líquido esverdeado que tem uma característica totalmente diferente da carqueja. Ela não tem mais aquele amargor, ela tem um aroma. Então, vocês têm a primeira parte do líquido que está fervendo e ele evapora. Aí vocês, no destilador, o vapor, que é a água, o líquido da planta que desapareceu, ele se condensa num novo líquido. E isso os alemães chamam de espírito, que é aquela nova. Então, isso é a intuição. É aquele nada que está entre o destilando e o destilado. Agora, a intuição entre o destilando e o destilado, a intuição entre o terrestre e o cósmico, a intuição entre as forças plasmadoras cósmicas e a expressão terrestre na matéria dessas forças, ela vai me permitir procurar como sintetizar aquela nuvem fosfórica que ela é percebida como uma entidade do abismo, que ela foi agora visto como a natureza cura, mas nós temos que pegar essa nuvem fosfórica e transformar essa nuvem fosfórica trazer essa nuvem fosfórica à tona, mas de maneira não igual à natureza, mas de maneira que essa nuvem fosfórica possa ser purificada no laboratório. Então, nós temos que ter uma intuição química para perceber como é que eu vou sintetizar essa nuvem fosfórica, fazer essa fosfina, mas de maneira que durante esse processo eu consiga
nesses componentes da purificação, fazer com que ela seja apta a reagir com o ferro meteórico e, através dessa reação, nós vamos fabricar uma pedra preciosa. E, na intuição, nós fazemos alguma coisa demoníaca. Nós sintetizamos essa nuvem abissal e depois nós vamos fazer nos outros degraus, nós vamos purificar essa nuvem, mas essa síntese já nos mostra como é que a gente tem que fazer isso. Agora vamos passar para a outra parte. Peraí. O principal. Síntese, volta, desculpe, Cláudia. Não passa para frente, desculpe, não é essa. Intuição, continua mais uma. Aí, eu estou aqui, essa primeira, síntese da nuvem fosfórica. E aqui vocês estão vendo uma substância muito complicada. É uma gordura que está revestindo as células do sistema nervoso, como o plástico isola o fio elétrico. E essa substância, essa gordura, ela, se vocês procurarem no meio, bem no centro, vocês vão ver a letra P, certo? Naquela ramificação que sai daquele monte de coisa, sai, tem um PO, P com 4 Os, não é isso? Então, esse é o fósforo que forma a nuvem fosfórica, e é o fósforo que é curado, formando a nuvem fosfórica purificada. E no slide de baixo, vocês estão vendo agora que nós já estamos num próximo degrau. Nós saímos da intuição e vamos, é como uma atmosfera musical. Então, nós vivenciamos a loba como um ambiente degenerado, e nós encontramos esse ambiente nos fogos fátuos. Agora, no quarto, tudo desaparece, e no quinto, eu vou purificar. No quinto, eu sintetizei o fogo fátuo. Então, no terceiro, eu vi o ambiente dele. No quarto, eu sintetizei ele. E no quinto, eu vou purificá-lo de maneira que ele possa agora ser uma substância capaz de reagir com ácido fosfórico e formar uma pedra preciosa. Então, no quinto degrau da purificação, representa o eu purificando o astral, formando o manas, que é o astral purificado. Então, nós temos agora, naquele azulzinho, NF embaixo. Agora é o desenho, sigam aí o desenho. É a nuvem fosfórica, é a própria fosfina. E agora, se vocês olham embaixo, vocês pegam da nuvem fosfórica e desce, vocês estão vendo a fosfina. Depois, eu fiz com o cloro, com o gás cloro. Então, esse gás cloro foi jogado, misturado com a fosfina. E agora, então, nós vamos ter no terceiro desenho NF, que é a nuvem fosfórica, o ECl2, que é o gás cloro, um entrando dentro do outro, formando PH3, PCl3. E embaixo você está vendo o que está acontecendo na reação química. O PH3 está captando o gás cloro e ele forma ácido clorídrico, que no quarto desenho está indo embora, e fica PCl3. Tá claro?
Então, esse PCl3 agora, ele vai reagir com o ferro meteórico, produzindo cloreto de ferro 2, reagindo de um jeito. Agora ele vai reagir junto com água oxigenada. Ele vai reagir sozinho, rapidamente ele forma cloreto de ferro 3. De ferro 2. Peraí. Essa nuvem purificada vai reagir com o ferro meteórico, reagindo rapidamente, cloreto de ferro 2, com características mais etéricas e cósmicas, reagindo de uma maneira mais terrestre, colocando o oxigênio lá dentro, o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, vai formar o cloreto de ferro 3. E agora nós podemos fazer uma reação dupla e vai reagir com cloreto de ferro 2 e 3. Nós vamos preparar 3 cloretos. A próxima. Mas quem não entendeu essa parte também não tem problema nenhum, porque o caminho vai ser o mesmo, tá bom? Então, nós chegamos até o quarto degrau, o quinto degrau da purificação, e no sexto degrau agora, nós vamos realizar a elaboração de uma pedra preciosa proveniente da nuvem abissal que foi sendo transformada, e essa purificação que ela está fazendo é a mesma que nós fazemos quando a gente tem que se esforçar para estudar os textos, para ter uma conduta humana na vida, plena de compaixão, principalmente o pessoal da área da saúde, que é especializado nessa parte, porque todos os profissionais dessa área têm essa missão de ajudar as pessoas, né? E estão encontrando um momento difícil agora. Vejam então aqui tem a nuvem fosfórica escrito nesse monte de setinhas, nuvem fosfórica, e aí tem uma reta. E agora nós vamos passando essa nuvem fosfórica, ela vai passando pela purificação, ela entrou em contato com o ferro meteórico, ele estava lá presente e ele foi reagindo, mas ele ainda não terminou de reagir. Então, nós vamos usar o ferro meteórico que estava lá, passou por isso, mas não entrou em contato. E essa é a fração ferro meteórico. A primeira fração, essa substância purificada, ela vai ser elaborado como uma fração do medicamento. Na segunda fração é o próprio ferro meteórico. E agora nós vamos pegar a fração a substância que purificou e que é constituinte da fração purificadora, e o ferro meteórico, e reagir formando o ferro 2, o fosfato de ferro 2, o fosfato meteórico. Por que fosfato? Porque tudo foi feito aí com fósforo, tá? Fosfato de ferro meteórico 2. E é a pedra preciosa denominada vivianita, que é utilizada na terapia. Depois nós vamos fazer uma próxima fração separada, que é o cloreto de ferro 3, que foi feito a partir da nuvem, não, ainda não, da nuvem fosfórica, purificada, reagindo com o ferro meteórico, formando então o fosfato de ferro 3, que é o ferro fosfórico da homeopatia e da
e a AP da farmácia antroposófica. Apenas que na homeopatia ainda está um pouco, não está muito claro se é fosfato de ferro 2 ou fosfato de ferro 3. Mas, ao que tudo indica, eu não posso jurar de pés juntos, mas é o ferro 3. E depois nós vamos usar também a nuvem purificada com ferro meteórico e fazer o fosfato de ferro 2, 3, ou seja, o fosfato férrico ferroso. O fosfato de ferro 2 é verde, está ligado com o etérico, com uma ação etérica. O fosfato de ferro 3 é vermelho e a pedra preciosa é lindamente vermelha, como a do ferro 2 é lindamente verde. E o de ferro 2 ou 3, ela tem uma característica dos dois e tem uma cor metálica com uma dupla característica. Então, essa é a metavivianita. Essas três dão muito bem, podem ser encontrados em Minas Gerais. Metavivianita, acho que é só em Minas. E essa pedra amarelo, strongite, strengite, é a pedra vermelha do ferro 3. Então, agora nós vamos passar para aquilo que é a segunda parte da aula, que é falar sobre as frações. Purificação. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter que ter 60 dividido por 5. 12 minutos para cada uma, Então, eu vou dizer como está agora sendo feito, o que foi feito e como será feito esse medicamento. Eu preciso já deixar bem claro que nós não vamos chegar ao ponto de formar uma pedra preciosa. Nós vamos ficar com os precursores, porque as forças de configuração que estão presentes nos precursores da pedra preciosa vão ser encaminhados para fazer a pedra preciosa. Mas nós queremos que a força plasmadora da pedra preciosa não permaneça na pedra, não se consuma na formação da pedra, mas que ela se coloque de uma maneira em vir a ser em estado nascente, para que ela possa transmitir essa capacidade criativa, formativa da pedra preciosa, e isso vai ficar presente no medicamento. Então, nós vamos passar para a primeira fração, a fração purificação. Tá aqui. Pronto. Fração purificação. Todas essas 5 estão no Budi, na transformação da pedra da nuvem do abismo à pedra preciosa, certo? Então, componentes dessa fração da purificação, fração purificação. É o cloro. Claro, vocês viram que o cloro foi o que pegou aquela nuvem fosfórica e transformou em cloreto de fósforos, que reagiu, deu ácido clorídrico, destilou, e reagiu o ácido clorídrico da nuvem purificada com o cometa, lá, o meteoro, e dando todos esses 3 ferros. Então, essa fração purificadora também vai fazer parte do nosso organismo
do preparado. Cloro. O cloro é obtido do cloreto de sódio. Então, ele tem uma característica neurosensorial. E a ação salina do cloro é irritação aguda e violenta nas mucosas respiratórias, secura e alta irritação e sufocação expiratória, asma. Então, ela irrita, ela tem uma ação neurosensorial de irritação. E as características mercuriais do cloro, porque todos os cloretos são solúveis em água, com exceção do cloreto de prata, e um vidrinho de cloreto de qualquer metal, menos da prata, ele, daí a algum tempo, ele fica líquido. Então, ele é totalmente mercurial. Então, ação rítmica, espasmos do pulmão, contração e relaxamento do órgão de mercúrio, tosse, asma, espasmo da glote. Ele é específico para espasmo da glote e sufocação, e esse é um remédio. E ele age na sufocação, mas só para quando expira, e isso é na asma. E específico, irritação brusca e violenta da mucosa laríngea, com espasmo da glote, sufocação e grande dificuldade expiratória e asma. E a planta que vai fazer parte dessa é o Eupatorium, plantas com ação na purificação do pântano. Eupatorium, que nascem nos pântanos e purificam e transformam aquela água que elas absorvem do pântano em uma água muito límpida, cristalina, perfumada. No neurosensorial o Eupatorium, no rítmico a Ipeca e no metabólico o Geosemium. Então, Eupatorium. Habitat, regiões encharcadas e pantanosas da América do Norte. Você pode passar o Eupatorium? Isso. Regiões encharcadas da América do Norte. O Eupatorium perfoliatum é na América. E o Eupatorium cannabinum, onde essas folhas são tridivididas, é da Europa. Os dois têm a mesma ação. Então, líquido do pântano sendo purificado é a característica dessa planta. Raízes captam água estagnada do pântano. Então, ação anti-inflamatória devido aos sesquiterpenos das raízes que têm ação anti-inflamatória. O fluxo ascendente das plantas, dessa planta, tem tanino, que age na relação entre etérico e astral, promovendo, então, essa característica de segurar a tosse ou de agir na tosse. E os flavonoides na circulação cardíaca. E a ação principal dirige um movimento aos líquidos estagnados que formam edemas, que causam dores no corpo. Vou dizer outra vez, e é para isso que se usa o Eupatorium. Dirige um movimento aos líquidos estagnados que formam edemas, causadores de dores no corpo. Então, sintomas de purificação, essa dor muscular da febre, com cefaleia congestiva, que ela faz se mover, irritação traqueobrônquica, do sal, tosse, congestão hepática e reumatismo agudo, por causa de ele mexe nos líquidos, mas o principal é essa dor. E agora a gripe de Eupatorium, que os médicos entenderam como poder explicar.
A gripe de Eupatoриum apresenta sintomas de congestão cefálica e intensas dores musculares como se fossem ósseas. O paciente está febril com cefaleia latejante, com dores nas partes de cima e de trás da cabeça e também nos glóbulos oculares. O sistema respiratório mostra sintomas de coriza, com espirros, rouquidão e tosse, produzida pela irritação traqueobrônquica, que é seca, dolorosa e sentida como se estivesse raspando os brônquios. Rouquidão e lacrimejamento fazem parte desse quadro. Essa gripe poderá apresentar sintomas de enjoo, náusea e vômitos. As dores representam um elemento principal da gripe de Eupatoриum e o fator de escolha para esse medicamento é essa gripe com dores. Então, aqui está a fração purificação. Fração ferrometeórico. Eu escrevi o seguinte, surge agora, eu passei para ferrometeórico. Surge agora um quadro onde todas as cores vão sendo colocadas na tela. A amarela preenche os espaços com a atmosfera da purificação. A azul do cometa, que dirige o seu processo inespecífico de purificação de todas as nuvens do abismo. A verde, que é a cor da vivianita, da pedra preciosa formada pela reação entre o ferro meteórico e a nuvem fosfórica no ambiente cósmico dos meteoros etéricos. E, aliás, as pedras, vocês estão vendo essa olivina e aquele meteoro condrita e a palasita. Tanto a condrita quanto a palasita são meteoros. E a condrita é um meteoro de silícia, mas ela tem olivina, que é um silicato de ferro, Fe2SiO4, ou seja, é um silicato de ferro 2. Nos meteoros, o ferro encontrado ou é metálico ou é ferro 2, cósmico. E, então, a palasita é uma mistura de ferro meteórico com o metal ferro junto com um silicato, um tipo de um quartzo transparente. A palasita é difícil de ter porque o preço dela, existe umas 10 ou 15 que caíram no mundo, então o preço delas é assim muito mais alto do que diamante e tudo isso, porque é uma coisa assim absurdamente cara. Mas então o meteoro condroitita é ferro 2. E a cor prateada da integração de todas as frações formando a metavivianita, que traz nesse quadro os ferros em uma harmonia interna. Como é que se forma um meteoro? Eu vou contar a historinha do meteoro. Era uma vez o Steiner, eles perguntaram para o Steiner, o que é esse negócio do meteoro, como é que ele é? É o seguinte, eu não tinha nenhuma constatação científica ainda. E ele disse, o meteoro é uma entidade dupla. Ele tem uma polaridade ligada com o antigo, muito antigo, e uma polaridade ligada com o futuro. A polaridade antiga, que é aquela cauda brilhante, e que se coloca sempre durante a sua trajetória em sentido oposto, porque o vento solar varre aquele cianeto que sai de dentro das rochas meteóricas e do núcleo do meteoro e vai para fora, e ele então é iluminado pelo sol. Quanto mais ele chega perto do Sol, maior é a sua cauda. E aí ele faz o retorno do Sol, retorna, e à medida que ele vai indo embora, a sua cauda vai encolhendo até desaparecer e ficar apenas uma
uma rocha andando no espaço cósmico. Aliás, está vindo um cometa e ele vai chegar, acho que daqui a 2 anos, mas ele já está com tudo, com o rabão já. Ele vem lá entre o sistema da Alfa do sistema Centauro, que é a estrela mais próxima, e o sistema solar. E ele vem dessa parte, vindo em direção ao sistema solar. Bom, o cometa, então, ele tem a parte antiga, que é esse cianeto, que Steiner fala que ele representa toda aquela astralidade que foi degenerada na antiga Lua. E ela foi expulsa para o mais longe do sistema solar. E esses cometas, então, têm essa parte, tem o cianeto. E agora, no centro desses cometas, eles têm o ferro. E esse ferro dos cometas é um ferro muito especial, ferro meteórico, ele tem vários metais. E ele, então, tem a característica de limpar o ambiente de uma astralidade degenerada da antiga Lua. E quando esses cometas, então, eles entram na órbita do Sol e eles se cruzam com a Terra, eles caem e aquele meteoro todo vai chegando e chega como pó por causa dessa queima durante a atmosfera, cai no solo, a água passa lá, ele enferruja aquelas partículas finíssimas, aquela poeira. Isso pode ser percebido nos países que tem um inverno muito longo e que aquelas neves não se derretem durante muito tempo. Então, elas vão ficando cinza por causa da poeira cósmica meteórica que cai lá e traz essa cor do ferro meteórico. E ele é absorvido pela Terra, as plantas pegam esse ferro e nós comemos a planta e nós ingerimos o ferro meteórico que deixa a gente apto a dominar aquela astralidade lunar. E eles duvidaram disso, mas quando chegou o cometa de Halley, eles puseram a luz do cometa de Halley no prisma e deu a raia dos cianetos, nitrilas, cianonitrilas e todos esses compostos de cianeto. E ainda não tinha sido certo que eles tinham ferro meteórico. Em 1965, o cometa Saeki-Ueki, ele estava entrando numa trajetória de colisão com o Sol. E ele entrou no Sol, e naquele momento eles colocaram o telescópio lá e passaram o prisma e deu justamente a raia de ferro, cobalto, níquel e outros componentes de metais. Então, esse ferro meteórico tem essa missão de tirar de superar esse monstro da antiga Lua, essa entidade cianeto, esse gás que nós vamos falar na próxima aula. E ele é composto por cobalto, ferro e níquel. O que é que faz o cobalto no ferro meteórico? O cobalto age de uma maneira neurosensorial e níquel de uma maneira metabólica. O cobalto tem ação no fluxo elétrico, na transmissão nervosa. Então, os sintomas de fraqueza paralítica e dor na coluna. Dor incrivelmente alta na coluna. Por isso, nós fizemos o nosso medicamento coluna, Cerebrum coluna cobaltum, pouco usada. E não só o cobalto,
dá esse sintoma, mas os dois metais que estão na mesma coluna da tabela periódica, debaixo dele, o ródio e o irídio, também têm ação nas dores da coluna vertebral. E o B12, como reflexo dessa ação do cobalto nessa nuvem cianídrica, agindo no sistema nervoso. Então, ele vai captar, ele vai se situar, o cobalto da B12, no meio aonde o ferro, no lugar onde o ferro se encontra na hemoglobina, e ele vai ter um cianeto, como o ferro tem o oxigênio, é como que ele estivesse respirando a atmosfera lunar de cianeto e trazendo isso como uma virtude desintoxicante numa situação como se fosse um grupo M da hemoglobina. O cobalto como se fosse no grupo M é 3, de valência 3. Essa é a B12. E ela é usada para dores e anemias. Níquel. O níquel é a parte metabólica do meteório. Calor estagnado que não flui. Cefaleia congestiva e enxaqueca. Então, ele tem esse calor e ele ainda produz inflamação das mucosas, da garganta e do intestino. Então, o ferro meteórico, já no meteoro, concilia essas duas polaridades. Então, a ação do neurosensorial de fuga ao terrestre, semelhante ao cobalto. Ele concilia a ação da anemia ligada ao cobalto, que ele também age na anemia, e o ímpeto metabólico que invade os órgãos, semelhante ao níquel, a fluxo de sangue na cabeça, congestão cefálica. E ele promove uma ação rítmica nas alternâncias de congestão cefálica e rubor. Indicações terapêuticas do ferrum siderium. Está escrito no livro da doutora Römer, Tratamento Básico para Pneumonia, na D8. Síndrome de fadiga e falta de coragem, D8. Medicamentos com o ferrum siderium. Então, Bernardo, agora eu esqueci de escrever para ele. Tem como você achar ele? Desculpe, doutor Calix. Achar o quê, Flávio? Posso ler aquilo que você me escreveu do medicamento ferro meteórico que mantém na Terra a trimembração? Ah, é assim. Digamos, você quer que eu fale agora? Fala! Então, o ferro é como um organismo de por si, e ele dentro da organização humana, e ele é trimembrado, esse organismo. Existe o ferro neurosensorial, que encontramos substancialmente em determinadas regiões do cérebro. Existe o ferro do sistema rítmico, que o central está no sangue, mas no sangue está de uma maneira dupla. Por um lado, vinculado à respiração, ¿ya? Na hemoglobina, e por outro lado, participa no transporte de proteínas. Ele estabiliza as proteínas do sangue, então existe um ferro que é no soro e um ferro da hemoglobina no sangue. Esse é o segundo. E existe o ferro metabólico,
que aquí no aparece como sustancia, no lo reconocemos, digamos, aparece sí como sustancia, mas también con un lado de proceso. O proceso da formación da bilis, ¿ya? Es un proceso centralmente vinculado ao catabolismo dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina, y se forma o pigmentos biliares y a bilis que tienen un papel decisivo dentro del metabolismo. Y o otro lado de ese ferro metabólico, digamos, está na hemoglobina, está na mioglobina, nos músculos, donde tiene un papel decisivo dentro de la contracción muscular. Esa es la trimembración do ferro, ¿ya? Y lo que yo falei otro día es que en esta epidemia, por favor, eso es una impresión muy pessoal mía, ¿no? A idea da trimembración do ferro dentro da organización humana fue desenvolvida por Carl Koenig hace muchos años atrás. Yo aprendí de él, digamos, de las publicaciones de él. ¿Ya? Y ahora, en relación con esta pandemia, entonces a gente teve a impresión, porque esta pandemia, digamos, a doencia, ataca o sistema neurosensorial, ataca o sistema rítmico y ataca o sistema metabólico y las extremidades. Entonces, a impresión que a gente tem es que ese ferro que sustenta los tres sistemas, él está impedido de agir, o está bloqueado de alguna manera. Las razones pueden ser muchas, ¿no? Y ese ferro es ferro meteórico. Steiner es bien categórico, él menciona que ese ferro es absorbido pelo organismo humano a través de los órganos dos sentidos, ¿sí? Y centralmente, él da como ejemplo a vista, intensamente vinculado con la luz, ¿ya? Y ese ferro es lo que forma centralmente o ferro que está vinculado con la hemoglobina. Steiner es bien categórico, nos deja dudas sobre ese asunto. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, en esta doencia en que los tres sistemas parecen, como você muito bem falou a vez pasada, Flávio, yo achei extraordinaria tu exposición, los tres sistemas como que se disocian entre sí en esta doencia, ¿ya? Es la disociación que normalmente acontece, debía de acontecer solo cuando a gente cruza o limiar o con la muerte. Entonces esto se anticipa esa disociación con esta doencia y ahí es por ese colapso da acción do ferro. De ahí que na minha cabeça, yo ainda no traté ningún caso, no tive ningún caso de coronavírus no meu consultorio. Entonces, agora estou falando teoricamente, mas baseado en todo o que já leí. O ferrum siderium é um medicamento. Desculpa, te ocupei teu espaço. Imagina, imagina. Então é isso. Essa é a fração ferro meteórico que está com o ferro meteórico fazendo parte desse medicamento que é o ferrum phosphorus aconitum, usado na D8. Fração ferro 2 agora. Então, nós vamos ter a formação do precursor da vivianita. Tá. Fração ferro 2. Então, nós temos aí a vivianita, a estrutura dela, e depois, embaixo, a hemoglobina. E vocês estão vendo lá na ponta da hemoglobina uma coisa em verde, que tem umas hexagonais ali embaixo, não é? É o que está à direita, o do grupo M e da hemoglobina, que é o grupo M com o ferro 2. Embaixo tem um heterociclo aqui e em cima o oxigênio.
Então, esse é o ferro 2. Se for ferro 3, não funciona. O ferro 2 está ligado ao cósmico, não apenas os cometas, não apenas o presente nos cometas, mas também presente presente na vivianita e nessas pedras que têm mais uma ação etérica. E o ferro 2, como no centro do grupo M, ele tem relação também cósmica, porque ele capta o oxigênio do cosmos, vai até as partes que não têm muito oxigênio e, por diferença de pressão parcial, ele deixa o oxigênio e pega o gás carbônico e devolve esse ferro, devolve o gás carbônico para fora. Então, ele pega o oxigênio de fora, ele devolve gás carbônico para fora. Então, é o ferro mais exterior, é o ferro mais cósmico. O ferro 2, ele está ligado com o externo. Então, é isso, ele está na hemoglobina, como vocês estão vendo aí, e ele sempre como ferro 2. Se esse ferro, a hemoglobina, captar, se entrar nesse ferro cianeto ou monóxido de carbono ou H2S, alguma coisa, o que vai acontecer é que esse ferro se transforma em ferro 3, mas aí ele não volta. Então, todo o cianeto que a pessoa inspirar, todo o monóxido de carbono que a pessoa inspirar, ela inutiliza esse grupo, então não tem como, a pessoa vai ficar sem oxigênio, porque o sangue não vai mais poder pegar oxigênio. Então, são venenos mortais, mas sempre ferro 2 ligados com fora. Indicações. Relação com a atmosfera externa, respiração externa, ele age, então, na respiração externa, na inspiração, em toda a parte relacionada com a respiração, no nosso caso, pulmonar, nos peixes branquial. Relação com o etérico, vitalização, vitalizante na convalescença após pneumonia e infecções gripais, a indicação da doutora Römer, que é médica do Vala. Profilaxia da pneumonia, D8, convalescença das doenças pulmonares. O ferrum siderium, o ferrum fosfórico, o nosso é feito, todos os ferros que a gente faz é com ferro meteórico. E agora a preparação dessa fração. Está aí o próximo slide. Essa é a vivianita. Próximo. A preparação está aí, ó. Então, nós temos a reação 3 de cloreto de ferro mais 2 de ácido fosfórico. A gente pega o cloreto de ferro que foi purificado por toda aquela nuvem fosfórica. A gente pega o ácido fosfórico proveniente dessa purificação. E agora, a partir do quimismo, nós criamos um estado de transição, e esse estado de transição traz em si a força plasmadora da vivianita, que não vai para a vivianita, mas que age nesse processo vivianita, como a diferença que todo fósforo, todo o cloro, toda a água formada, tudo isso vem desse processo de purificação. E a próxima,
fração ferro 3. Então, aí eu pus tudo. O ferro 3, ele não capta oxigênio da atmosfera. Se a hemoglobina tiver lá, nada feito. Se a hemoglobina tiver ferro 3, ela não vai respirar, certo? Mas ele é metabolismo, ele existe com a função de armazenamento e mobilidade do ferro. Esse ferro 3, ele está no plasma, no humor. E agora a transferrina, ou a transferrina está à esquerda, lá de baixo, na última à esquerda. Ela tem grupo M e é o ferro 3 entra nesse grupo M. E ele é conduzido por ela ou pela outra, pela transferrina, e a transferrina vai circulando, e esse ferro 3 que está presente nela, nessa transferrina, nesse grupo M da transferrina, ele está ligado em cima com o gás carbônico. Então, ele está que nem... Ele tem uma ligação em cima com o CO2. E agora, o CO3. E ele vai até a célula, entra dentro da célula e é transportada por uma enzima que a transporta, e ele, dentro da célula, ele encontra um pH diferente, esse carbonato é neutralizado e sai, então, como ele sai, ela altera essa conformação, ela abre e sai o ferro para dentro da célula, aí ela retorna. Não existe, você não pode tirar o ferro de dentro da célula e jogar para fora. Você tem que, se a pessoa estiver muito intoxicada por ferro, que eu estava lendo, eles tiram um pouco de sangue dele e faz ele formar sangue novo, porque é muito mais difícil você perder o ferro do que se assimilar. Então, ele tem essa relação de reserva e de mobilidade. Indicações do ferro 3. Parte metabólica, congestões inflamatórias febris, face quente e pulso rápido, calor, cefaleia congestiva. E, além desse metabólico do calor, você tem uma secura laringotraqueal e tosse seca e espasmódica. E a diminuição do etérico e tem o astral. Então, perda da estrutura, hemorragia e epistaxis, ele age. Vadimecum, da medicina antroposófica. Ferro 3, fosfato de ferro 3. Infecção aguda das vias aéreas superiores, pneumonia e contenção dos processos metabólicos no âmbito respiratório. E a terapia de base das infecções gripais e resfriados e convalescência e nas vacinações contra a gripe. Então, vocês viram que convalescência, só ela que usa um pouquinho, porque a convalescência das doenças é o ferro etérico, a vivianita. E agora, a fração meta-vivianita é fração ferro 2 e 3. Você pode passar, aí a gente vê a... deixa aí. Então, a nuvem fosfórica ligada à degradação do âmbito neurosensorial vai sendo ressuscitada, convertendo-se numa pedra preciosa ligada ao ferro 2E3, a metavivianita. Então, você pode passar a próxima, depois voltar nessa? Então, não, a próxima ainda. Essa é a metavivianita. Ela é muito bonita, né? Mas você viu que ela tem uma característica bem metálica.
Ela não é 2 e 3, ela tem o ferro, não é uma mistura, ela tem os dois no fosfato. Então, bioquímica. O que ela faz na bioquímica? O ferro 2 e 3, agora você pode voltar. Mais uma. Aí, o ferro 2... na próxima pode ser. Isso. O ferro 2 tem na hemoglobina. O ferro 3 na enzima do plasma para transporte do ferro 3 para nutrir o organismo. E ferro 2 e ferro 3, numa interação entre ferro 2 e ferro 3, nós vamos encontrar no processo de transporte de elétrons, sabe? Aquela oxidação como é que chama? Essa parte do transporte de elétrons para produzir energia, fosforilação oxidativa. Então, vocês estão vendo ali embaixo dessas estruturas, onde estão os citocromos, aqui. Então, esse ferro aqui embaixo, bem embaixo, vocês não estão vendo desenhos, mas em cima até ferro 2 e embaixo ferro 3, ferro 2, ferro 3, ferro 3, ferro 2, ferro 2, ferro 3, ferro 3, ferro 2. Toda essa bioquímica faz com que hajam reações de oxirredução e o ferro 2 passa para 3 e 3 para 2 e isso vai liberando elétrons que vão passando. Então, é o processo de transporte de elétrons para obtenção de energia. Essa sucessiva transformação de ferro 2 para 3 e 3 para 2 é conduzida de uma maneira maravilhosa pelo organismo, de modo a obter energia através desse processo. Então, vocês estão vendo que ali ele vai daquelas bolinhas que estão em cima e embaixo, passando numa membrana, nos citocromos, de um tipo de citocromo, de outro tipo, de outro tipo, de outro tipo, de outro tipo, e assim vai havendo essa parte da energia. Ferro 2 cósmico, etérico, ferro 3 astral, nutrição, e ferro 2 e 3, energia e calor. Então, uma ação prevista seriam polaridades que se alternam, cabeça quente e cabeça fria, que acontece nas doenças que precisa de ferro fosfórico. Uma inflamação infecciosa do pulmão é um medicamento poderoso para a exacerbação aguda da tuberculose. Esse aspecto de calor, de energia que vai além da conta. A primeira fase das inflamações febris e inflamação antes daquelas inflamações que precedem o acometimento pulmonar. Ferro 2, ferro 3 em harmonização pretende trazer uma harmonização dos processos ligados à energia, calor e demais atividades que, quando exacerbadas, poderão causar uma enorme ação inflamatória. Então, esse foi o 6º degrau da elaboração desse medicamento. E o 7º degrau é que essas frações serão unificadas em um total orgânico através do quimismo, formando uma preparação capaz de conter partes formadas por partes em uma unidade superior. O 7º degrau, então esse é o final do processo. Isso daqui é a fração metavivianita que a gente sintetiza a partir da própria composição química da vivianita e não só do fosfato de ferro 2 e 3, e é essa a preparação que nós fizemos aqui nesse esquema relacionado com a preparação, então, dos precursores da
força configurativa da Vivianita ligada a essa parte mais energética. E no 7º degrau do caminho Rosa Cruz, Posso isso. passar? Sim, claro, ligado à participação do âmbito divino na ação do medicamento como sacramento. A elevação da personalidade humana, na tese de doutorado do Steiner, a elevação da personalidade humana é o último fim de toda e qualquer ciência. Realizar tudo isso apenas de uma maneira burocrática, meramente seguindo protocolos externos, nos exclui desse processo que se realiza em 7 degraus, dotando a preparação de uma qualidade humana ligada ao não eu, mas o Cristo em mim. Nossa intenção é que isso possa transformar os corações junto com a ação terapêutica dessa preparação, que o nome é Ferrum Phosphorus Aconitum. No próximo encontro, nós vamos falar do Ferrum Cyanatum Bryonia e do Ferrum Sulfur Silício, porque já nós não vamos precisar de falar do trimembramento, a gente vai falar dos 2 animais, mas todos esses processos iniciáticos já foram falados nessa, e tudo isso também ocorre não com o fósforo, mas com o cianeto no Ferrum Cyanatum Bryonia, não com o fósforo e com o enxofre e com o cianeto ainda em outros medicamentos. E assim nós encerramos a parte de hoje. Estou aberto para perguntas, qualquer conversa, qualquer coisa. Eu agradeço a paciência de vocês e eu fiz aquilo que foi possível para sempre colocar para vocês como nós podemos, então, elaborar um projeto de elaboração de medicamento e usando esses 7. Mas nessa aula onde nós vemos os 3 animais, vivenciamos eles, nós podemos então ir além da iniciação, que entende isso, ir além, não é ir além, é ir num outro domínio da vivência interior de tudo isso, mas transformar essas imagens que nós temos em processos de transformação de substâncias como sacramento. É isso que nós gostaríamos sempre de colocar, e nós vamos fazer então 3, mas é desse sistema, é desse processo. Mas no outro texto do Steiner, do Livro Azul, nós podemos fazer um projeto de elaboração de novos medicamentos baseado então naquele texto, como foi o caso do Rosmarinus, como foi o caso do Calcistibium, foi tudo isso tradução do texto do Livro Azul, do Elementos Fundamentais para uma Ampliação da Arte Médica, da Ita Wegman e Rudolf Steiner, e desse foi de um texto da classe para descobrir esses animais e transformar em virtudes que a gente poderia não apenas usar como remédio, mas colocar nos locais onde teve um terrível crime ecológico, fazer algo novo. E depois dessa pandemia, nossa intenção é unir, fazer uma atividade multidisciplinar para que novas possibilidades surjam. Rudolf Steiner diz que a missão de trabalhar com a substância é uma missão das Américas. E nesse ponto nós estamos, de certa maneira, privilegiados, porque nós estamos numa situação onde tudo vai contra
aquilo que nós fazemos, tudo está indo de uma maneira muito terrível. Então, nós temos que agora criar substâncias, sacramento, para trazer dentro da nossa pequena possibilidade aquela situação que fez o Beija-Flor, quando estava tendo um incêndio na floresta, ele pegou a água com seu biquinho e levou para o incêndio. E o pessoal da floresta disse, pô, cara, não vai adiantar nada, isso daí. Eles assim, mas é o que eu posso fazer, eu estou colaborando com isso. E a gente também, com esses medicamentos, é aquilo que nós podemos fazer para tentar criar uma situação de sacramento sem grandes traumas, sem grandes, não, isso é um sacramento, porque quem disser isso também você tem que tomar um certo cuidado, né? Que às vezes é meio... Mas então é isso, e muito obrigado. Tem uma pessoa que perguntou se você podia resumir esses medicamentos que foram falados, né? Só citar os medicamentos que você falou hoje. Que eu falei. Desculpa. E resumir. Só isso. Eu falei que é composto por frações, eu pretendi. A composição é fosfato de ferro. Se é de ferro 1, ferro 2, ferro 3, isso depende, tem textos homeopáticos que dizem que esse é o de 2, o de 3, não muda muito na característica da ação, mais ou menos, daqueles sintomas, mas como ela provém do astral, do etérico, tudo isso foi feito como uma unidade medicamentosa aonde participam todos eles numa unidade sulfato de ferro. Então, a bula, a fórmula vai estar lá, sulfato de ferro, e é sulfato de ferro. Eupatorium, acônito, eu não falei do acônito que foi lá, não deu tempo, que está na fração do ferro 3, que está ligado com a ação, assim como o eupatorium está ligado com a ação do ferro 2, do fosfato de ferro 2, o eupatorium está ligado com a ação do fosfato de... o acônito está ligado com a ação do ferro 3. Então, tudo isso é uma unidade que pretende abranger, ter toda essa ação do ferro de uma maneira abrangente, e eu gostaria muito que isso pudesse agir na Covid e pudesse, porque tudo isso foi planejado já naquelas epidemias que não vieram para cá. Olha, esse remédio é feito para a nuvem fosfórica, ou seja, para os processos basicamente da parte neurosensorial. E nessa esfera neurosensorial, você tem ele todo. O ferrum cianatum bryonia para a esfera rítmica, o ferrum sulfur silícia para uma integração entre os três, como nós vamos ainda examinar da próxima vez. Mas então esse que eu falei tudo hoje é para o ferro, é o ferro meteórico agindo na nuvem fosfórica, na neurosensorial. E esses três fosfatos, eles têm diferenças, que um vai mais para o âmbito vital da esfera neurosensorial, etérico, outro que vai mais para o âmbito astral da esfera neurosensorial, e o outro que vai para o âmbito do eu, que é a metavivianita, da esfera neurosensorial. E quando a gente... então, nós quisemos unir essa integridade, mas apenas no âmbito neurosensorial para tomar de manhã. Na área metabólica, na área rítmica, o ferrum cianatum bryonia para tomar à tarde e o outro ferrum sulfur silícia para tomar à noite,
e nós vamos, então, na próxima vez, ainda discutir sobre outras possibilidades terapêuticas, mas eu não quis agora fazer divulgação de medicamentos disso, mas de colocar para vocês como nós podemos conceber esses medicamentos. Tem outra pergunta? Olha, o 5G eu não sei. Eu realmente, como é que uma onda de micro-ondas aí daquele forno de micro-onda muito maior, mas não daquele que não é tão... Será que isso daí vai influir mesmo na saúde das pessoas, sim ou não? Eu não me aprofundei nesse assunto, não, eu acho que eu quero me dedicar a outras coisas, então tem gente muito melhor que eu que vai saber isso. Então, muito obrigado.